pessoa deprimida não tem como ser feliz. Porque eu vejo muita gente fazer assim, isso é frescura. Não, ele está impossibilitado de se auto-perceber. Ele está impossibilitado de pensar positivamente. O conceito de felicidade está muito errado. O conceito de felicidade que a nossa sociedade nos passa é a tal da ditadura da felicidade, que não tem nada a ver com felicidade. Ditadura não combina com felicidade, em nenhum momento. Então, o que as pessoas colocam? Que você tem que ser feliz o tempo inteiro, que você tem que postar sempre felicidade, que você é boa mãe, boa esposa, malhadora, você tem que estar bonita, linda, o que acaba sendo uma escravidão. E não uma felicidade. A gente se esquece que nós somos membros da natureza. A gente se acha, mas a gente é igual. Todos nós somos feitos de carbono, né? E hidrogênio, não tem muita diferença da mosca ou para a gente. Então, se tudo na natureza tem uma função e um propósito de existir, sim, nós também temos. Aí você vai falar assim, mas como é que a gente sabe? Porque a macieira já vem o software rodando, vai dar maçã. É isso. Não dá outra coisa. Simples, porque para a gente foi dado o livre-arbítrio, você vai poder escolher. Mas aí Deus deu uma cola. Ou o dono do universo, o que você quiser chamar. O que é a cola? Os seus dons e talentos. A alegria é essa emoção imediata que a gente está sentindo aqui agora, e faz bem para a gente, faz bem para todo mundo que está ao redor. Mas felicidade é uma coisa muito mais duradoura. Felicidade é um estado de espírito, de que você está caminhando no caminho certo. E essa caminhada tem altos e baixos. Sim. Porque assim, eu preciso da tristeza? Eu preciso. Você falou uma coisa linda antes de começar, que você gosta do silêncio. Silêncio hoje é uma coisa que está em extinção, né? E é necessário o silêncio para você se conectar com essa fração divina que a gente traz. Ninguém se comunica com alguma coisa maior no meio da multidão. Eu sempre digo uma coisa, a gente se aliena na multidão, mas a gente se encontra e transcende na individualidade, no silêncio. Então, assim, essas pessoas que falam assim, eu não consigo ficar em silêncio, que pena, porque está desconectado de si mesmo. Sim. Nunca vai achar qual é a essência, qual é o dom. Você precisa da tristeza, não da depressão. A tristeza é o contraponto, é aquela hora que eu paro e falo assim, peraí, tem alguma coisa errada, deixa eu refletir. É que nem tudo na natureza, né? Você precisa da luz e você precisa da escuridão. O contraste yin e yang não tem jeito. Não tem jeito. Então a gente precisa de tristeza. Eu, por exemplo, eu gosto de momentos de tristeza. Eu acho que são os melhores momentos para a gente refletir. Tudo em termos de comportamento mental não é uma diferença qualitativa, é quantitativa. O que significa isso? Todo mundo tem ansiedade. Eu até digo o seguinte, quem não tem ansiedade é psicopata, é uma pessoa fria, calculista. Então, se você diga para mim, eu estou ansiosa, eu falei, graças a Deus. Né? Porque, assim, ansiedade é necessário. Ansiedade está ligada ao nosso sistema do medo. E o medo está ligado ao sistema mais primitivo de preservação da vida, sobrevivência. Então, assim, a gente sempre vai ter esse instinto de preservar a espécie. Né? Então, isso é ansiedade. A ansiedade, ela só se torna patológica quando ela entra numa quantidade grande e começa a paralisar a sua vida. Então, a gente tem os transtornos de ansiedade, que aí a gente inclui o pânico, que todo mundo conhece, que é uma imensa ansiedade num curto espaço de tempo. Você tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, aquelas pessoas que estão sempre como se tivessem 220 volts. A pessoa está sempre apavorada, sempre com medo. Você tem o próprio TOC, que são os pensamentos obsessivos, né, e ritualizados, que são aquelas pessoas que estão sempre pensando negativo, dão um valor para o que pensa, como se a gente fosse o que pensasse. A gente é o que faz. Porque o pensamento é uma coisa que o cérebro forma. E o cérebro é uma máquina programada para formar o quê? Pensamentos de proteção, para evitar que você sofra, evitar que você morra. Ele funciona assim, o tempo todo. Então, quando eu tenho um pensamento estranho e falo assim, gente, muito estranho, horrível esse pensamento que eu tive. É sinal de que você tem uma consciência maior que rejeita aquilo. Aquilo não é você. Sim. Agora, como é que é a felicidade? A gente começou falando da felicidade. A felicidade... Ela pode ser explicada, assim, biologicamente? Se você for na coisa biológica, você vai ver os neurotransmissores ligados à felicidade, que são as substâncias que o cérebro produz, que são a serotonina, o GABA, que é uma substância que relaxa.
é relaxante, né? Você tem a endorfina, que a gente fala muito dos exercícios, mas, por exemplo, sorrir com os amigos gera endorfina, né? Então, assim, você tem a dopamina, que dá aquela disposição de você, tipo assim, hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou me vestir para ser feliz. É aquele tesão pela vida, tesão pelas coisas. Então, você tem os neurotransmissores, você tem ondas cerebrais, porque, assim, tudo no cérebro é eletricidade, Angélica, tudo. Então, isso tudo dá a visibilidade. Por exemplo, quem é feliz dorme bem. É mesmo? Dorme bem e sonha. Porque, assim, qual o oposto da felicidade? A tristeza? Eu acho que é mais, acho que é a depressão. Porque, assim, claro que tem um espectro, né? A tristeza, mas a tristeza é fisiológica. Eu posso ter tristeza, posso ter frustração e vou ter, né? Agora, a depressão, não. A depressão, uma pessoa deprimida não tem como ser feliz. Porque eu vejo muita gente fazer assim, isso é frescura. Não, ele está impossibilitado de se auto-perceber. Ele está impossibilitado de pensar positivamente. Então, o oposto da felicidade é a depressão. É praticar gentileza. Isso, assim, não é se o outro vai dar bom dia, dê bom dia. Se o outro responde, a gente se sente bem. Ok, mas se não responder, você também fez. Então, essa coisa, você dá um sorriso para uma pessoa que talvez só tenha o teu sorriso o dia inteiro. Então, a gente tem que educar o nosso dia a dia para a gente dar gentileza, para receber gentileza. Então, assim, prática de gentileza, a prática da espiritualidade. E não tem nada a ver com religião. Sim. Porque espiritualidade é uma coisa muito além. É aquilo que te conecta com algo muito maior. Porque você achar que você é um mero acaso é como você entrar numa tipografia, aquelas letrinhas todas para montar uma gráfica, tem uma explosão e criou-se um dicionário. Quem falou isso foi Benjamin Franklin. Cara, é super bem colocado. Não tem como, é tão complexo que tem que ter uma produção. Alguém pensou nisso. Então, assim, te conectar com essa energia criadora, que é fantástica. Que aciona na gente a criatividade também. Isso é fundamental. E amigos, mais do que família. Agora, se você tiver dentro da sua família amigos, aí você... Aí é o paraíso. Aí é o paraíso. Meditar. E tem uma coisa que no livro da felicidade, eu medito pelo batimento cardíaco. As pessoas meditam em geral por respiração. Mas a gente, antes de ter um pulmão, já tinha um pulsar. Porque a gente primeiro pulsou, criou vasos sanguíneos para poder criar todo o resto. Sim. E tem uma coisa tão legal, um dia experimenta fazer isso. Quando você entra na sintonia da pulsação, chega uma hora que você relaxa, desaparece o corpo, você só pulsa. Isso tudo tira a ansiedade, né? Porque Com certeza. Está vivendo ali outras coisas, não dá nem tempo de... O excesso de ansiedade é a pré-depressão. Ninguém deprime sem um período... Passar por essa ansiedade. Sim, e geralmente de muito tempo, assim, 2 anos, 3 anos. A pessoa vai segurando até que ela abre uma depressão.